Primeiro eu quero agradecer muito em estar aqui participando do Congresso Nacional de Coaching Educacional e Carreira, o Educa Coaching, junto com mais de 40 colegas, trazendo para vocês conteúdos muito relevantes. A minha palestra eu vou abordar sobre perfil comportamental. Como vocês conhecerem o perfil comportamental de vocês podem ajudar vocês a terem mais sucesso na carreira. Você sabia que mais de 80% dos acidentes que ocorrem nos Estados Unidos, essa é uma pesquisa americana, eles não ocorrem por causa de falta de capacidade técnica, e sim por problemas interpessoais? É isso mesmo. As pessoas estão com problemas em relacionamentos, acabam ficando distraídas, refletindo sobre eles, e é onde acabam que acontecem os acidentes, e alguns deles até fatais. Tem uma outra pesquisa também americana que fala que as pessoas que são mais efetivas no trabalho são aquelas pessoas que se conhecem plenamente. Elas conhecem os seus pontos fortes, conhecem os seus pontos frágeis e traçam planos de ação para que esses dois comportamentos, um impacte positivamente no trabalho e o outro não tenha impacto no seu trabalho. E é assim que elas alcançam sucesso. Você já ouviu falar sobre perfil comportamental? Você sabia que é possível você conhecer a sua tendência de comportamento para determinadas situações? Como você se relaciona com a sua esposa, ou com seu marido, com seu filho? Como você lidera a sua equipe? Como você se motiva? Como você reage quando você está sob pressão? Pois é isso que eu quero falar sobre vocês. Deixa eu me apresentar. Bom, eu sou a Thaís Gerolim, eu sou coach de executivos e de negócios, eu trabalho com pequenas e médias empresas. Eu também sou analista DISC e SOR, e é sobre o SOR que eu vou apresentar para vocês. Quando um cliente chega para mim para fazer um processo de coaching, normalmente ele traz uma meta estratégica. Ou ele quer trabalhar melhor em sua liderança, ou ele quer ter mais tempo para conciliar família e trabalho, ou normalmente ele quer aumentar os resultados da empresa, trabalhar sua comunicação de forma mais assertiva. Ou seja, ele traz alguma meta que a gente considera como uma meta estratégica, ele tem esse objetivo para ser alcançado. Mas para ele alcançar esse objetivo, essa meta estratégica, nós precisamos trabalhar uma meta comportamental, trabalhar alguma competência de comportamento, né? Por quê? Trabalhando esse comportamento, ou seja, desenvolvendo ele ou aprimorando ele, vai nos dar mais subsídios, mais recursos internos, para que a gente consiga ter maior probabilidade de alcançar essa meta. E é aí que eu quero falar para vocês onde entra uma ferramenta de perfil comportamental. Por quê? Porque ela expande o seu autoconhecimento. Ela te traz mais clareza das suas potencialidades e daquilo que a gente tem que tomar cuidado, que ela pode vir a ser uma fraqueza. A gente tendo conhecimento disso, tendo clareza dessa situação e sabendo de quais são as nossas metas estratégicas que a gente precisa trabalhar no nosso processo de coaching, nós conseguimos traçar também um plano de ação para nós desenvolvermos essas competências. E eu vou compartilhar agora com vocês um slide para eu falar um pouquinho com mais detalhes sobre os perfis comportamentais, que são 4, e apresentar o SOR. Só um minutinho. Bom, gente, esse aqui é o SOR, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro eu preciso deixar claro que esse slide não é de minha autoria. Esse slide, quem nos disponibiliza é o próprio SOR, que ele disponibiliza para as pessoas que são analistas formados por ele. E que o meu objetivo aqui nessa palestra não é de ensinar o treinamento de como se aplica a ferramenta. E sim que vocês conheçam um pouco mais dos 4 perfis e de como eles influenciam as nossas vidas e as nossas decisões. O SOR nasceu em Stanford, na Califórnia, na década de 80, em 82. De lá para cá, ele já teve várias modificações, até chegar nessa que é a nossa mais atualizada. As pesquisas identificaram que nós temos 4 estilos de perfis comportamentais, que são os 4 perfis primários.
Através desse estudo, de mais de 21 mil simulações de comportamentos, que eles chegaram nesses 4 perfis. Nós falamos que são o dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. Eu costumo comparar com as 4 cores primárias que nós colocamos a tinta lá na impressora. É o amarelo, o preto, o azul e o magenta. A mistura dessas 4 cores dá várias outras cores e várias outras tonalidades. E é assim que acontece com a gente. Nós temos um perfil primário, que é aquele que domina a gente a maior parte do tempo. Somado a esse perfil, tem a mistura desses outros 3, que também traz as nossas características comportamentais, e também junto com os meus valores de vida, as minhas crenças. Aqui, quando eu falo crença, eu não falo de religião, e sim daquilo que eu acredito, das minhas convicções, somados às minhas experiências de vida. Tudo isso determina quem eu sou, né? Por isso que a gente não pode rotular as pessoas, porque cada ser humano é um ser único. E ter esse autoconhecimento nos ajuda a gente a se comunicar de uma forma mais efetiva. Por quê? Uma comunicação mais consciente, a gente passa a ter mais clareza, porque comunicação não é só aquilo que eu falo, e sim como a forma com que as pessoas me entendem. Então, tendo essa clareza, o significado da mensagem, ela fica baseado também não só na minha percepção, junto também da percepção do outro interlocutor, de quem está recebendo essa mensagem. Os líderes e gerentes bem-sucedidos, eles se esforçam para compreender cada membro da sua equipe. E nós costumamos trabalhar, principalmente também dentro do processo de coaching, ou dentro da empresa, quando a gente está trabalhando em liderança, essa teoria do Minimax, que eu vou mostrar depois um pouquinho mais para vocês. O que é o Minimax? Quando a gente estuda o perfil comportamental, a gente tenta maximizar os pontos fortes de cada pessoa, aquilo que são os pontos relevantes que vai ajudá-lo na sua meta comportamental, na sua meta estratégica, e nós vamos minimizar os seus pontos fracos, de forma com que eles não nos prejudiquem e nem atrapalhem o andamento do processo e nem do objetivo a ser alcançado. Então, eu vou apresentar para vocês agora os 4 perfis comportamental, os 4 primários, que nós temos, que é o dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. Eu vou falar um pouquinho da característica de cada um, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Como age, então, uma pessoa que tem um grau de dominância maior? Nós chamamos um autodominante, né? É uma pessoa direcionada para resultados. Ele fica entediado facilmente. Ele gosta de desafios, ele gosta de mudanças. A sua avaliação é baseada em realizações. Ele gosta de respostas diretas. Ele detesta indecisões. Mimimi não é com ele. Ele possui uma autoconfiança muito elevada. Ele gosta de se arriscar. Ele possui alta expectativa em relação aos outros e a ele próprio. É rápido, porém é impaciente. Ele pode ser enfático e exigente. Uma pessoa dominante, normalmente, então, ele gosta do quê? De independência. Essas são as forças dele. Ele gosta de independência. Ele foca na solução do problema. Nem sempre é a forma mais correta de agir, mas ele age rápido, ele foca na solução do problema. Ele é uma pessoa orientada para a meta. Então, se ele trabalha com meta, esse é um cara muito importante para você ter dentro da sua equipe. Ele gosta muito de resultado. A pessoa que é dominante, ele tem um foco em tarefa. Ele não é muito focado em pessoas, tá? Mas ele foca em tarefa. Ele gosta de ter controle da situação. Ele adora desafios. Mais rápidos, desafios rápidos é com ele mesmo. Como que se comunica uma pessoa que é dominante? Ele comunica assim, de forma direta, sem rodeio nenhum. Ele chega a ser até um pouco duro, às vezes, considerado até uma pessoa um pouco grossa, porque ele age bruscamente. A comunicação dele não tem mimimi. Ele fala o que tem que ser dito da forma com que ele acredita que tem que ser dita, que é a melhor forma. Ele não é um bom ouvinte. Na verdade, ele tem um ouvido seletivo. Aquilo que é interessante para ele, ele ouve.
Aquilo que não interessa para ele, ele descarta. Então, nós chamamos que ele tem um ouvido impaciente. Ele filtra a audição dele de acordo com os seus interesses. O cara que é um dominante, a pessoa que é um dominante, a motivação dela é poder. Ele adora ter poder, se sentir com autoridade. Ele adora desafios. E o que domina ele, a gasolina dele, são projetos que tenham resultados palpáveis. Você falou para ele que ele vai atingir tantos por cento, que ele vai ganhar tanto, que ele vai crescer tanto, isso motiva um cara, uma pessoa que é dominante. Como é que ele toma decisões? Ele toma decisão de forma muito rápida, de forma objetiva. Ele age por instinto. Ele não é muito aquele cara de ficar analisando planilha, nada. Ele tem uma visão, ele é um cara mais visionário, então ele tem um instinto meio que farejador, assim, é assim que ele age. Como líder, ele não tem dificuldade nenhuma em liderar. Ele é muito confortável na posição de liderança, diz o que tem que ter dito, faz o que tem que ser feito, ele distribui as tarefas dos liderados dele, ele deixa bem claro quais são os papéis de cada um, né? Ele toma decisões rápidas. Então, para situações emergenciais, precisa de um líder que toma a frente, a pessoa dominante é um bom líder, né? Agora, quais são os desafios de uma pessoa que tem um perfil dominante? Aqueles que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ele chega a ser intimidador. Muitas vezes, os colaboradores deles ou os liderados dele acabam tendo um pouquinho de medo. É uma equipe que fica com medo de agir, com medo de errar, porque ele vai ser enfático na fala, ele vai cobrar de uma forma enfática. Então, é uma equipe que fica sempre sobre aviso, assim, você nunca sabe como agir. Ele é muito impaciente, então a gente tem que trabalhar essa questão da impaciência dele, de querer resultados imediatos, que nem sempre são os melhores, mas ele não quer saber isso, ele quer aquilo rápido. A impaciência dele em ouvir, então ele fala o que ele quer, mas ele filtra o que ele ouve, então nem sempre ele ouve as pessoas, e isso gera vários conflitos também na empresa, principalmente, né? E ele tem dificuldade de ouvir e considerar opiniões, principalmente as contrárias a ele. Para trabalhar com metas, ele é excelente. Nós costumamos falar que quem tem um perfil visionário, ele tem um arrojo, né? Uma pessoa arrojada, ele sempre toma a frente. Então, o perfil dominante tem essa característica. Vou falar um pouquinho para vocês do perfil do extrovertido agora. Quem que é uma pessoa com uma característica mais alta, que o perfil primário dele mais alto é o extrovertido? Ele enquanto dominante, é um cara focado em tarefas, em resultados. O extrovertido aqui é um cara focado em pessoas. O negócio dele é direcionado para pessoas, ele prefere liberdade, ele gosta a liberdade dele é que ele não gosta muito de detalhe, entendeu? Ele tem que ter um pouquinho mais de liberdade de agir. Ele é um cara que usa muito bem a sua intuição, aquele sexto sentido. O dominante usa, nós chamamos que ele usa o seu instinto. Já o extrovertido, ele usa a sua intuição, aquele sexto sentido. A pessoa extrovertida, ela é extremamente simpática. É um ótimo amigo, porque ele adora se relacionar com pessoas, então ele está sempre no meio de um grupo social. Ele usa muito bem a linguagem verbal dele, então é um cara muito comunicador, é uma pessoa confiante, ele é persuasivo, porque como ele se comunica bem, ele sabe usar as palavras, é carismático. Normalmente ele age por impulso, pela emoção, ele é autoconfiante e adora se autopromover. É um cara extremamente entusiasta, a gente fala que ele é muito otimista, e ele encoraja as pessoas a tomarem as decisões. Então, ele ajuda a equipe, ele motiva a equipe, né? Quais são as forças de uma pessoa que é extrovertido? Então, a força que nós consideramos nele, que ele é um excelente comunicador, que ele motiva a sua equipe a agir, ele é uma pessoa muito criativa. Normalmente, as pessoas extrovertidas, como ele gosta daquela liberdade ali, de não ter muito controle, de não ter muito detalhe, são pessoas que pensam muito fora da caixa. Eles enxergam coisas que as outras pessoas não enxergam. Ele tem uma perspectiva otimista, ele é bem positivo. Os objetivos de uma pessoa extrovertida é o dinamismo. E quer deixar uma pessoa extrovertida feliz, é você elogiar ele em público.
Então, se você tem um cara que é extrovertido na sua equipe, reconheça ele em grupo. Isso vai dar uma motivação para ele, assim, absurda. Ele trabalha num gás, porque você reconheceu os esforços, reconheceu o talento dele, reconheceu o valor que ele tem dentro da empresa. Como que comunica uma pessoa extrovertida? Ele é extremamente falante, fala rápido, tem aquele perfil vendedor, persuasivo, né? Ele evita problemas, ele não é muito daquelas pessoas que confrontam as ideias, né? Muitas vezes eles não são diretos, a fala dele é prolixa, ele não vai direto ao ponto. E eles têm uma dificuldade também. Diferente do dominante, que é totalmente impaciente, o extrovertido ouve, mas ele ouve por um tempo mais limitado também. Por quê? Porque ele gosta de falar. Então, ele quer falar mais. O dominante quer impor aquilo que ele quer ouvir, ele quer selecionar aquilo que ele quer ouvir. O extrovertido não. Ele nem faz isso tanto por maldade, mas ele quer falar mais. Ele fala mais do que a boca. Como é que você motiva um extrovertido? Aquilo que eu já falei, de você elogiar ele em público. Ele adora ter uma aceitação no grupo. Ser convidado para o happy hour, para o aniversário do seu filho de 1º ano, de 1 aninho, ser convidado para qualquer festa. Se você chamar o extrovertido, ele ter essa sensação de que ele é aceito no grupo, isso motiva muito ele, né? E ele adora também um ambiente amigável. Como é que ele toma decisões? De forma espontânea. Ele não é muito de refletir nos detalhes, nos prós, nos contras, ele age mais por aquele sexto sentido. Ele tem tanta confiança em si, de que ele vai conseguir, de que ele é tão otimista que ele simplesmente age, né? Como líder, ele é um bom líder porque ele tem uma relação de portas abertas com a equipe dele. As pessoas se sentem confiantes e confortáveis em trocar ideias com ele. Ele é um cara inspirador, porque ele é tão comunicador, ele é tão otimista que ele inspira as pessoas, ele motiva as pessoas, né? Ele sempre tem um comentário positivo, um comentário construtivo que alinha essa equipe e engaja essa equipe. Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente tem na equipe uma pessoa que é muito extrovertida? Muito que eu digo é alto grau de extroversão. Né? Ele tem dificuldade de considerar os prós e os contras de um projeto. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Como ele tem tantos projetos que ele pensa, porque ele é muito criativo, ele pensa muito fora da caixa, ele também tem que tomar cuidado com o cumprimento de prazos, com a execução dos seus projetos. Tá? Porque às vezes ele não consegue cumprir, ele se envolveu com tantos projetos que ele tem dificuldade em cumprir esses prazos. A fala dele é tão persuasiva que a gente tem também que tomar um pouco de cuidado para ele não usar essa fala persuasiva como manipuladora. Manipular as pessoas para aquilo que ele mais quer, para aquilo que lhe convém. Né? E a gente tem que tomar também cuidado com o extrovertido, fazer com que ele tenha muita clareza que ele precisa ter mais foco também em resultados, não só em pessoas. Ele quer tanto um ambiente agradável que às vezes ele esquece de que, como líder, ele também tem que trazer resultados para a empresa. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão no foco com esse cara que tem um alto grau de extroversão. O paciente. Quem é um cara que tem um perfil de paciente? Um alto paciente, né? Eu estou sempre falando do mais alto, eu não estou falando das misturas. Estou falando para que vocês reconheçam o perfil, aquele mais alto, aquele perfil mais puro, mais primário. Tá? Depois as misturas se contrabalanceiam aí. O paciente é uma pessoa que gosta de eficiência. Ele é uma pessoa que planeja muito. Ele é tendencioso a relacionamentos profundos. Ele não gosta muito de mudança, não, de última hora. O paciente é aquele onde você não pode dar uma notícia assim, de hoje para hoje. Você tem que dar hoje para ele amadurecer, pensar e ele tomar uma atitude mês que vem, semana que vem. Ele é um cara que não gosta de conflitos, por isso que ele é um pacificador nato. Ele é muito bom ouvinte. Ele gosta de se identificar com a empresa. Ele traz paz, porque ele deseja paz e harmonia. Ele prefere um ambiente estável, um ambiente amigável.
ele traz muita lealdade, porque ele busca lealdade. Ele gosta de atmosfera calma e relaxada. Ele se importa com a equipe. Lembra que ele é bom ouvinte? Ele se importa com a opinião dos outros. Ele é um cara metódico, planejador. Se você quiser alguém na sua equipe que planeja qualquer coisa, um cara paciente é super adequado. Quais são as forças de uma pessoa paciente? Ele trabalha bem em equipe, ele é confiável, ele é uma pessoa extremamente leal, ele é um ótimo ouvinte, ele é um ótimo planejador, ele pensa no coletivo. Essa ação que eu vou tomar agora, ele sempre reflete assim, essa ação aqui vai ser boa só para mim ou para mais alguém? Ou essa ação que eu estou tomando agora vai prejudicar mais alguém? Ele sempre está considerando o ambiente, ele sempre considera o todo. E ele é um excelente mediador. Então, ter um paciente na equipe ajuda muito, porque ele vê um ponto, ele vê outro ponto, ele reflete sobre essa diferença de ponto de vista e ele media, ele faz a mediação desses conflitos. E, normalmente, ele consegue chegar na melhor solução. O que é o objetivo do paciente? Ele gosta de estabilidade. Então, normalmente, ele é um colaborador ou é um funcionário que ele gosta de ficar 15, 20 anos na empresa. Ele não gosta de ter essa rotatividade, ele gosta de harmonia, né? Ele gosta de manter a tradição, isso para ele é um valor, né? Como comunica um cara que é paciente mais alto? Normalmente, ele se comunica ouvindo mais. Ele fala pouco e ouve mais. É um cara que a gente não sabe muito bem como pensa, como sente, porque ele só se manifesta quando ele tem muita certeza daquilo que ele pensa, né? Ele fala calmamente e ele consegue ouvir os diferentes pontos de vista, aquilo que eu já falei anteriormente. O que motiva uma pessoa paciente? O reconhecimento pela lealdade. Sabe o extrovertido que quer se reconhecer em público, porque ele gosta de festa, de oba-oba, de valorizar ele em público? O paciente ele também gosta de reconhecimento, mas é só você e ele não quer ser reconhecido no oba-oba. Mas se você reconhecer o esforço dele, a lealdade dele, você vai ter um cara na sua equipe motivado, fiel, tá? Um excelente profissional. A motivação dele também são objetivos de longo prazo. Ele não gosta de coisas curtas. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade de mudanças? Então, ele gosta de planejar coisas a longo prazo. Coisas muito rápidas. Se você tem uma pessoa na sua equipe que é paciente e ele tem um líder que é um dominante, que toma decisões rápidas, que toda hora tem um projeto, que toda hora muda, ou que é um líder extrovertido, que está pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, o paciente sofre muito, porque ele precisa desse tempo de planejar, né? Então, ele não se dá bem com esse tipo de coisas. E é nessas horas que a gente entra para intermediar o conflito. Como é que um paciente toma decisões? Ele é super atencioso, ele considera os pontos de vista, ele considera os detalhes, ele planeja, ele precisa de tempo para pensar. A decisão dele não pode ser rápida. Ele tem que considerar todos os pontos de vista, fazer esse planejamento para depois ele agir, né? Como líder, é um ótimo ouvinte. Ele é muito empático. Ele é sensível às necessidades das pessoas. Então, ele se coloca no lugar dos outros. Ele tem um estilo de liderança consistente. Ele não muda. Tá? Ele não muda conforme o seu humor. Ele não muda conforme o seu projeto. Ele é um cara que você vê que ele mantém uma linearidade, né? Agora, uns desafios que quando você tem um paciente como líder ou na sua equipe, ele precisa trabalhar em ser mais aberto a essas mudanças. Nem sempre é possível você fazer um planejamento a longo prazo. Às vezes é preciso e constantemente é preciso você fazer intervenções mais rápidas. A gente tem que trabalhar com ele para ele ser mais direto nas decisões e nas intenções dele. Nem sempre ele deixa claro aquilo que ele pensa. Ele precisa aprender a focar em objetivos mais gerais, menos na regra, menos no detalhe, mais no todo.
Ele precisa aprender também a lidar com confronto. Ele não gosta, ele gosta de um ambiente mais calmo, mais harmônico. Mas em alguns momentos precisa impor a sua opinião. Não tem como fugir disso. A gente precisa trabalhar, desenvolver a flexibilidade dele. Por quê? Ele não gosta de mudar aquilo que ele acredita. Ele pensa naquilo, acredita naquilo e ponto final. Ele precisa ter mais iniciativa e aumentar mais o ritmo para ele alcançar resultados, aquilo que eu já disse anteriormente. Porque ele precisa de agir, não dá tempo muito de planejar. Agora, ter uma pessoa paciente na sua equipe é excelente. E uma pessoa analítica, alto grau de perfil analítico, um alto analítico. Uma pessoa organizada, voltado para o processo. Ele normalmente tende a ser perfeccionista, sistemático nos relacionamentos. Ele valoriza a verdade, a precisão da situação. Ele gosta muito de usar a lógica. Ele exige um alto padrão de si mesmo e dos outros. A gente fala até chegar a ser o perfeccionismo, né, que eu disse lá em cima. Ele tem a tendência de se preocupar. Quer saber todos os detalhes e os fatos. As suas decisões são baseadas na lógica, não tem achismo com o analítico. Ele não expressa sua opinião a menos que tenha certeza. É muito consciente e busca qualidade. Dificilmente ele vai entregar um trabalho, um projeto mal feito. Ele sempre vai buscar o seu melhor, a melhor qualidade para apresentar aquilo para você. Ele é um cara bem racional e ele traça planos para resolver os problemas. Quais são as forças de um analítico? Ele é detalhista, extremamente organizado. Ele pensa sistematicamente. Ele utiliza a lógica, utiliza os fatos, ele utiliza a razão. E agora ele trabalha muito bem sozinho também. Se você precisa de uma pessoa na equipe que trabalha sozinho, o analítico é um bom cara. Quais são os objetivos dele? Que o ambiente de trabalho dele tenha ordem, tenha justiça. Ele é um cara justo, correto. Não que os outros não sejam. A comunicação dele como é? É cautelosa, é reservada. Lembra? Ele também não se expõe muito. Ele gosta de ter certeza. Para você mudar a opinião do analítico é muito difícil. Você imagina um extrovertido que é pautado em intuição, chegar para conversar com o analítico. O analítico nem dá bola para ele, porque ele fala, pô, esse cara é um louco. Ele não viu prós, ele não viu contra, ele não viu em detalhe, não tem lógica, não tem dados. Ele busca clareza na comunicação dele. Ele é um ouvinte crítico, exatamente por ele se trabalhar com lógica, com razão, com fatos e dados. E se você não chegar para ele com essas bases, com todos esses dados, ele analisa você de forma crítica. Como é que ele toma decisões? Ele toma decisões baseadas em fatos e lógicas. Ele reúne todos os dados necessários antes de decidir alguma coisa. Como líder, ele é um cara objetivo e justo com todos. Porque viu que ele pega os dados, ele pega os fatos, ele analisa o pró, ele analisa o contra. Então, ele sempre pauta na justiça para tomar alguma decisão. Como líder, então, ele age assim. Ele gosta de desenvolver, na liderança dele, processos lógicos. Ele é capaz de manter confiança, porque as pessoas sentem confiança em trabalhar com uma pessoa assim. Ele é muito detalhista quando ele atribui as funções de cada colaborador seu. Ele é muito detalhista. Cada um sabe exatamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o que tem que ser feito, do jeito que ele gosta. O que motiva um analítico? Alta qualidade. Todo de projeto dele tem que ter um padrão de alta qualidade, tem que ser detalhista, a tarefa dele tem que ser detalhada, né? A motivação dele também é não se sociabilizar tanto. Ele fica mais tranquilo, mais motivado quando ele está num ambiente mais seguro. Quando precisa trabalhar de uma forma mais expandida, ele fica um pouquinho mais recuado. Quais são os desafios quando você tem uma pessoa analítica na sua equipe? Essa socialização, porque ele prefere ficar quietinho, mas nem sempre é possível, porque a gente hoje trabalha coletivamente, né? Ele é um cara que quer tanta qualidade, quer tanto realização em alguma coisa, que ele prefere ele fazer. Então, ele tem muita dificuldade em delegar. Uma outra
Uma coisa que a gente também trabalha com o analítico é o perfeccionismo dele. Ele quer tudo tão perfeccionista, tudo tão perfeito, que ele acaba não fazendo, né? Ele procrastina por não fazer, porque ele fica tão preso aos detalhes que ele não faz, né? Então, a gente precisa trabalhar com que ele também tome decisões mais rápidas, porque ele quer analisar tudo tão certinho, tudo tão metodicamente, que nem sempre tem tempo hábil para isso. Ele precisa agir mais e pensar mais no resultado do que simplesmente só no processo. E agora que você conheceu os 4 perfis primários de perfil comportamental, a gente quer falar com vocês assim, aonde a gente pode aplicar o SOR? Aonde a gente pode aplicar uma ferramenta desse tipo de autoconhecimento? Primeiro, para desenvolver o nosso crescimento pessoal. Claro, a gente conhecer nossas forças e fraquezas, né? Isso é extremamente importante e relevante. A gente pode trabalhar, olha lá, diversificando a inclusão, trabalho em equipe, melhorar a comunicação nos relacionamentos. Se você sabe como age um perfil dominante e como age um perfil paciente, e você sabe que eu sou dominante, meu esposo é paciente, ou vice-versa, a gente respeitando essas diferenças, outra mesmo numa equipe, olha lá que fundamental, que importância tem trabalhar essa comunicação. O quanto os relacionamentos vão ficar mais sadios, menos tumultuados, menos conflitos, seja em casa, seja no trabalho. A gente pode trabalhar um perfil comportamental na integração dos colaboradores, no processo de seleção dos candidatos de empresa. Veja, se eu sei que eu preciso de um cara de vendas, que toma decisão rápido, que seja bem relacionado, que gosta de estar com pessoas, que gosta de equipe, qual o perfil que eu vou contratar? Agora, se eu preciso de um cara financeiro, que seja detalhista, que analise dados, que use a lógica, que tipo de perfil eu vou contratar? Então, a gente pode usar também esse perfil comportamental no processo de seleção, na resolução de conflitos, quando eu entendo que eu sou uma pessoa, ajo de uma forma, tenho as minhas preferências, e que o outro é diferente de mim, eu passo a respeitar a opinião contrária, eu passo a entender e principalmente a valorizar. Eu começo a valorizar no outro aquilo que eu não tenho. Se eu tenho um perfil comportamental que me dá uma fortaleza, normalmente eu tenho uma fraqueza, que é a fortaleza do outro perfil. Então eu começo a falar, cara, aquele cara ele não é só diferente de mim, ele tem muitos pontos positivos. Se a gente trabalhar em equipe, nós vamos potencializar o resultado da empresa. Se eu respeitar isso dentro da minha casa, a gente vai viver em paz, a gente vai viver em harmonia. Nós trabalhamos o perfil comportamental dentro do coaching, que eu já expliquei, que esse perfil comportamental, ele dá muito subsídio, ele dá suporte, ele aumenta a probabilidade da gente atingir a nossa meta estratégica, porque eu trabalho com uma meta de competência comportamental. Nós trabalhamos a liderança muito fortemente dentro do SOR, eu passei por ela bem rapidinho de vocês, mas a gente trabalha isso. O aumento de produtividade e desempenho, e claro, que a gente pode aplicar isso em SOR. Quando eu consigo ver, por exemplo, como meu cliente compra, eu entendo que ele é um cara dominante, eu não vou vender para ele com detalhes, eu não vou vender para ele com mimimi, com muita conversa fiada, com muito roteiro. Eu tenho que ser direto, eu tenho que falar para ele quais são os ganhos que ele vai ter, que resultados ele terá comprando aquilo que eu desejo vender para ele, entendeu? Agora, se eu vou vender para um cara, para um cliente, que ele tem um perfil detalhista, eu não posso falar para ele de uma forma de um todo. Eu tenho que ser detalhista. Eu tenho que trazer dados para ele. Eu tenho que trazer lógica. Eu tenho que trazer para ele o porquê dele estar ganhando aquilo, do porquê que ele deve comprar aquilo que eu pretendo vendê-lo. Entendeu? Então, quando você percebe a importância do perfil comportamental, você melhora seu relacionamento, você melhora a sua comunicação, você melhora os resultados da sua equipe, você melhora o engajamento da sua equipe.
Isso é fundamental. Tem uma regra que eu vou compartilhar um slide aqui para vocês. Quando a gente entende o perfil comportamental, a gente sai da regra de ouro, que é aquilo que a gente sempre ouviu falar. Trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. E a gente passa para uma regra de platina. Trate as pessoas da maneira que elas gostariam de ser tratadas. Porque a gente começa a perceber que nós somos diferentes. Pensamos diferentes, agimos diferentes. Então, eu, Thaís, tenho um perfil comportamental, gosto de ser tratada de uma forma, penso de uma forma, ajo de uma forma. E outra pessoa tem um outro tipo de perfil comportamental. Então, eu não posso tratar ela da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Eu tenho que tratá-la da forma com que ela gosta de ser tratada. E isso é rico quando a gente entende isso, e trabalha isso dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. E dentro da nossa família também, né? Hoje, o ponto principal, a palavra-chave hoje aqui que nós trabalhamos é a flexibilidade, que é a habilidade de variar o próprio comportamento, de você respeitar o outro, de você saber que existem outras escolhas comportamentais para várias situações. Entendeu? Você reconhecer a necessidade do outro, que aquela necessidade do outro, ela é tão importante quanto a tua, não existe uma melhor. Então, essa flexibilidade dá uma qualidade hoje nos relacionamentos, em todas as situações. Quando a gente entende que as diferenças são benéficas e elas não são desfavoráveis, que um complementa o outro, a gente tem uma equipe forte, a gente tem uma família unida. Tá? A gente estabelece rapport, a gente estabelece confiança, a gente trabalha mais unido, a gente trabalha mais em paz, a gente trabalha com maior engajamento. E os resultados são consequências de tudo isso, ou seja, eles crescem. Eu quero agradecer imensamente de você ter me ouvido, ter conhecido um pouquinho mais do perfil comportamental. Eu espero que tenha te trazido clareza de como você se conhecer melhor, vai potencializar os seus resultados. Porque se você descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos que precisam ser melhorados e minimizados, eles vão ser. E você traçar um plano estratégico para você desenvolver tudo isso que você precisa desenvolver e potencializar o que você já tem de forte, você alcança o sucesso que você desejar. Conta comigo, eu sou a Thaís Girolim, agradeço muito. E se você gostou desse assunto e quiser se aprofundar um pouco mais, quiser saber mais a respeito do seu próprio perfil comportamental, ou de como trabalhar esse perfil comportamental na sua equipe, e de como o coaching aumenta os seus resultados, entre em contato comigo. Ele está aqui logo abaixo nessa página e eu terei o maior prazer em conversar com você. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau!